Boas-vindas à audiodescrição da exposição do projeto Semeando Arte. Lâmina 1. Capa em formato vertical. O fundo é composto por formas orgânicas e onduladas, que se cruzam como pinceladas largas. As cores predominantes são tons quentes de laranja e amarelo, combinados com verde claro e verde escuro. As formas não têm contorno definido e criam a sensação de movimento e fluidez. Espalhadas pela composição, aparecem ilustrações de folhas estilizadas em verde escuro. As folhas são alongadas, com pontas finas, lembrando brotos ou ramos jovens. Algumas estão inclinadas para cima, outras para os lados, como se crescessem em direções diferentes. No centro da imagem, em posição levemente diagonal, está o título, Semeando Arte, escrito em letras verdes, com traço simples e arredondado. O texto acompanha o movimento das formas do fundo, como se estivesse plantado dentro da paisagem. Na parte inferior da página sobre fundo branco, da esquerda para a direita, estão os logotipos: Fomento, PROAC São Paulo, Apoio, CPTM, Produção, Simone Araújo, Realização, CUT São Paulo e Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo do Estado de São Paulo são todos. Lâmina 2. Painel vertical com fundo amarelo quente. Há leves texturas orgânicas no fundo, que não atrapalham a leitura. No centro, há um texto em letras verdes escuras, alinhado à esquerda, que diz: há encontros que fazem a gente descobrir que o olhar também pode ser um lugar de invenção. As imagens desta exposição foram criadas por estudantes e participantes do projeto e são como pequenas sementes que mostram um pedaço do dia a dia das comunidades. São fotos feitas por pessoas que talvez nunca tivessem usado uma câmera antes, mas que carregam dentro de si a força de contar histórias sobre o mundo. Nas oficinas, nas leituras, nas conversas e nas experiências vividas juntos, cada participante virou autor da própria jornada. Aprendeu que fotografar é também fazer parte, cuidar, se conectar. Por isso, esta exposição é muito mais do que um conjunto de fotos. É um terreno aberto onde olhares sensíveis ganham voz. Cada imagem mostra não só o que está diante da câmera, mas também o que se sente, o que se imagina e o que continua semeando dentro de cada um e de sua comunidade. Que quem visitar a exposição encontre novos caminhos e perceba, em cada clique, diferentes jeitos de ver o mundo. Porque quando a arte se faz coletiva, ela também se torna esperança de novos frutos. No canto inferior direito, há ilustrações de folhas verdes alongadas, com pontas finas, parcialmente visíveis. Lâmina 3. Página com duas imagens sobre um fundo verde, com elementos gráficos orgânicos nas bordas, em tons de laranja e verde. A primeira imagem fica na parte superior. É horizontal, colorida e mostra uma menina em pé, em ambiente externo. Em plano médio, ela segura um telefone celular com as duas mãos, na altura do rosto, como se estivesse fotografando. A menina tem pele clara, cabelos longos e escuros, soltos, e usa camiseta branca. Sua expressão é concentrada, com o olhar voltado para a tela do celular. Ao fundo, há árvores verdes, um telhado baixo e o céu azul com nuvens claras, indicando um dia ensolarado. A segunda imagem fica na parte inferior. É horizontal, colorida e mostra a mesma menina em plano próximo. Ela olha diretamente para a câmera e sorri levemente. Com a mão direita, segura um pequeno broto de planta com folhas verdes e raiz envolta em terra. A menina tem cabelos longos e escuros e veste camiseta escura. Ao fundo, há uma parede em tom esverdeado com uma tela metálica, criando textura no cenário. As duas imagens juntas mostram a relação da criança com a fotografia e com o cuidado com a planta, reforçando a ideia de observar, registrar e cultivar. Lâmina 4. Página com duas imagens e um bloco de texto, organizado sobre um fundo em tom pêssego, com elementos gráficos orgânicos em verde e branco. A primeira imagem fica na parte superior. É horizontal, colorida e mostra uma criança de costas, em plano médio, fotografando uma árvore. A criança tem cabelos longos e escuros e usa camiseta clara. Ela segura um telefone celular com as duas mãos, levantado acima da cabeça, apontado para a copa da árvore. À frente dela há uma grade metálica preta e um muro baixo. Ao fundo, vê-se uma árvore grande, com galhos finos e folhas verdes espalhadas, contra um céu claro.
À direita da imagem, aparece a estrutura de um prédio com colunas verticais. Na parte inferior esquerda da página, há um bloco gráfico em verde. Sobre ele, em letras brancas, está a frase: "Me lembro da primeira vez que plantei", seguida do nome entre parênteses, João Lucas Rodrigues. Acima e ao redor do texto, há ilustrações de folhas estilizadas em verde escuro e traços orgânicos claros. Na parte inferior direita, há a segunda imagem. É horizontal, colorida e mostra a copa da mesma árvore vista de baixo. Os galhos se espalham pelo enquadramento e se misturam com o céu azul claro. À direita, aparece parte de um telhado metálico, criando contraste entre natureza e estrutura construída. Lâmina 5. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo verde azulado, com elementos gráficos orgânicos em tons de laranja e verde. A imagem ocupa a parte superior da página. É vertical, colorida e mostra 4 crianças em uma biblioteca. Elas estão de pé, lado a lado, de costas ou de perfil, observando livros em estantes brancas altas. As crianças usam roupas casuais em tons claros e escuros. Algumas seguram livros nas mãos, outras parecem escolher títulos nas prateleiras. O ambiente é interno, com paredes em tom bege claro e piso de cerâmica cinza. As estantes estão cheias de livros coloridos, organizados em pé e empilhados. À esquerda da imagem, há uma janela alta com grades, por onde entra luz natural. Na parte inferior da página, há um bloco gráfico em tom laranja. Sobre ele, em letras brancas, está a frase: "Eu gosto de ler porque os livros me inspiram", seguida do nome entre parênteses, Isabelle Oliveira da Silva. Acima do texto, aparecem ilustrações de folhas estilizadas em verde escuro. Lâmina 6. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo verde oliva. Há elementos gráficos orgânicos em tom de laranja claro no topo da página, com aspecto de pincelada. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra uma sala de aula vazia. O ambiente é interno e bem iluminado. O piso é de tom cinza claro e as paredes são bege. No centro e em primeiro plano, há várias carteiras escolares organizadas em fileiras. As carteiras têm estrutura cinza e assentos e encostos vermelhos. Todas estão vazias e alinhadas, formando corredores entre as filas. Ao fundo da sala, encostados na parede, há armários altos em tons de cinza e bege, alguns com portas fechadas e outros com materiais empilhados no topo. À direita, há cartazes e murais fixados na parede, com textos e ilustrações educativas. Um deles traz o título Projeto Leitura. Na parte superior da imagem, sobre o elemento gráfico laranja, aparece um texto em preto que diz: "Educação de qualidade é o primeiro passo para transformar o mundo". Ao lado da frase, entre parênteses, está o nome Ayla Andrade. Lâmina 7. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo em tom pêssego. Há elementos gráficos orgânicos em verde e laranja, com formas curvas que lembram folhas e pinceladas, distribuídos no topo e na base da página. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra 3 crianças em uma quadra esportiva. Elas estão de pé, alinhadas horizontalmente, com certa distância entre si, realizando um alongamento ou exercício corporal. As 3 crianças vestem roupas esportivas. 2 usam camisetas claras e calças escuras, e a criança ao centro usa camiseta rosa claro e calça preta. A criança à esquerda está com os braços estendidos para cima. A criança do centro mantém um braço levantado e o outro relaxado. A criança à direita aparece de perfil, com os braços estendidos à frente do corpo. O ambiente é externo. O piso da quadra é azul e apresenta marcas de uso. Ao fundo, há uma grade metálica alta e, atrás dela, um muro em tons de bege e azul claro, com textura e sinais de desgaste. A iluminação é natural, indicando que a atividade acontece durante o dia. Na parte inferior da página, sobre um elemento gráfico verde, aparece um texto em branco que diz: "Deveria ter mais pontos de ônibus no meu bairro". Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Alana Sofia dos Santos. Lâmina 8. Página com 2 imagens e um bloco de texto, sobre fundo verde azulado escuro. Há elementos gráficos orgânicos em tons de verde, com formas que lembram folhas e pinceladas, posicionados à direita da página.
Na parte superior, há uma imagem horizontal, colorida, que mostra duas crianças em um espaço externo de plantio. Elas estão agachadas sobre a terra, cercadas de pequenas plantas. A criança à esquerda usa camiseta clara e calça jeans, e segura uma muda com as mãos próximas ao solo. A criança à direita usa roupas escuras e está agachada, segurando um celular, fotografando o plantio à sua frente. O ambiente é aberto, com solo avermelhado, pequenas mudas distribuídas em fileiras e cobertura de palha sobre a terra. Ao fundo, há uma estrutura longa em tom azul, semelhante a um muro, além de árvores e céu azul com nuvens claras, indicando um dia ensolarado. Na parte inferior esquerda da página, há uma segunda imagem, também horizontal. Ela mostra outra criança, de perfil, agachada, tocando a terra com uma das mãos enquanto observa uma planta pequena. O sol aparece ao fundo, criando um efeito de luz e sombra ao redor da criança e da vegetação. Na parte inferior direita da página, sobre um elemento gráfico verde, aparece um texto em branco que diz: "O sol aquece as plantas". Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Sofia da Silva Pereira. Lâmina 9. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo verde oliva. Há elementos gráficos orgânicos em tom de laranja claro, com formas curvas que lembram pinceladas, posicionados na parte inferior da página. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra várias mudas de árvores e plantas dispostas em vasos plásticos pretos, alinhados lado a lado no chão. As plantas têm tamanhos diferentes, com caules finos e folhas verdes em diferentes tonalidades, algumas mais claras e outras mais escuras. O ambiente é externo. O solo é irregular, com terra, pequenas pedras, folhas secas e restos de madeira espalhados. Ao fundo, a vegetação mais densa, com arbustos e árvores, além de um muro de concreto em tom acinzentado, com marcas de desgaste e pequenos buracos visíveis. À esquerda da imagem, aparecem galhos e troncos mais finos, alguns sem muitas folhas, misturados às plantas em vasos. A iluminação é natural, indicando um dia claro, embora o céu apareça parcialmente encoberto. Na parte inferior da página, sobre um elemento gráfico laranja, há um texto em preto que diz: "Gostaria que o mundo tivesse mais árvores do que prédios". Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Pedro Otávio Leite. Lâmina 10. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo em tom pêssego. Há elementos gráficos orgânicos em verde e pequenos detalhes em laranja, com formas curvas que lembram folhas e pinceladas, distribuídos pela parte inferior e lateral da página. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra uma mão estendida, vista de baixo para cima, segurando um pequeno fruto alaranjado ainda preso a um galho. A mão aparece em primeiro plano, com a palma voltada para cima, alcançando o fruto com delicadeza. O galho faz parte de uma árvore ou arbusto com muitas folhas verdes, de diferentes tamanhos e tonalidades. As folhas formam um fundo denso, com ramos entrelaçados. Ao fundo, é possível ver o céu claro entre as folhas, além de outros galhos e vegetação, indicando um ambiente externo. A iluminação é natural, suave, sem sombras duras, sugerindo um momento de luz difusa ao longo do dia. A composição valoriza o gesto humano em contato direto com a natureza. Na parte inferior esquerda da página, sobre um elemento gráfico verde, aparece um texto em branco que diz: "Mais pés de frutas para alimentar as pessoas". Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Arthur Ferreira. Lâmina 11. Página com duas imagens e um bloco de texto, organizado sobre um fundo verde azulado, com elementos gráficos orgânicos em tons de laranja, verde e branco. A primeira imagem fica na parte superior. É horizontal, colorida e mostra duas crianças ao ar livre, sentadas no chão, próximas a uma árvore. À esquerda, uma criança está sentada com as costas apoiadas no tronco da árvore, lendo um livro aberto. Ela usa blusa rosa, calça azul escura e tênis pretos. No chão, ao lado dela, há outros livros empilhados. À direita da imagem, outra criança está sentada de frente para a primeira, segurando um telefone celular com as duas mãos, como se estivesse fotografando. Ela usa blusa escura, calça azul e tênis claros. O chão é coberto por grama, folhas secas e terra.
Ao fundo, aparece uma parede azul. A segunda imagem fica na parte inferior esquerda. É horizontal, colorida e mostra a criança de blusa rosa em plano médio, sentada ao pé da mesma árvore. Ela segura um livro verde aberto e olha para as páginas enquanto lê. Ao seu lado, no chão, há uma pequena pilha de livros. O fundo continua sendo a parede azul e a área externa com grama e folhas secas. Na parte inferior direita da página, há um bloco gráfico em tom laranja. Sobre ele, em letras brancas, está a frase: "Gosto de ler e estar na natureza", seguida do nome entre parênteses, Lara Salvador. Acima e ao redor do texto, aparecem ilustrações de folhas estilizadas. Lâmina 12. Página com duas imagens sobre um fundo verde, com elementos gráficos orgânicos em tons de laranja, verde escuro e branco. A primeira imagem fica na parte superior. É horizontal, colorida e mostra duas crianças em uma quadra esportiva coberta. Em plano médio, um menino está à frente, segurando um telefone celular com as duas mãos, na altura do rosto, concentrado em fotografar. Ele usa camiseta branca e calça escura. Ao lado dele, levemente atrás, uma menina observa a cena. Ela usa blusa escura com estampa floral e calça escura, com o corpo voltado na mesma direção do menino. O piso da quadra é azul claro, com marcações brancas e amarelas. Ao fundo, há grades metálicas, um muro baixo em tons claros e uma parede azul, indicando um espaço escolar. A segunda imagem fica na parte inferior. É horizontal, colorida e mostra, em plano próximo, a visão de trás de outra criança fotografando. Vê-se a parte de trás da cabeça, orelha e óculos com haste azul. A criança segura um telefone celular com as duas mãos, apontado para a quadra e para o muro ao fundo. Na tela do celular, aparece o enquadramento da cena que está sendo fotografada. Lâmina 13. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, organizada sobre um fundo em tom pêssego, com elementos gráficos orgânicos em verde e laranja. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra um terreno ao ar livre com várias mudas de plantas recém-plantadas. As mudas estão distribuídas em fileiras, com pequenas covas de terra avermelhada e palha seca ao redor, indicando um plantio recente. Ao fundo da imagem, há uma parede longa pintada de azul. Acima dela, vê-se árvores de médio e grande porte, com copas verdes. O céu está nublado, com nuvens claras e cinza, criando uma luz suave. Na parte inferior da página, há um bloco gráfico em tom laranja. Sobre ele, em letras escuras, está a frase: "Gostaria que tivesse mais árvores plantadas na escola e no meu bairro." Abaixo, entre parênteses, aparece o nome, Thor Santos. Ao redor do texto, há ilustrações de folhas estilizadas em verde escuro. Lâmina 14. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, organizada sobre um fundo verde, com elementos gráficos orgânicos em tons de laranja, verde escuro e branco. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra três crianças vistas de cima, sentadas ou agachadas no chão, próximas a um muro baixo. Elas estão reunidas em círculo, recolhendo pedaços de papel branco espalhados pelo chão. As crianças usam roupas casuais em tons escuros e claros. Duas delas seguram os papéis com as mãos, enquanto a terceira estende o braço para juntar mais pedaços. O chão é azul, com marcas de uso, e o muro ao lado é bege claro, indicando um espaço escolar ou pátio externo. No canto superior esquerdo da página, há um bloco gráfico em tom laranja. Sobre ele, em letras escuras, está a frase: "Os humanos deveriam ter consciência e não sujar e poluir o ambiente." Abaixo, entre parênteses, aparece o nome, Isabelle Oliveira. Ao redor do texto, há ilustrações de folhas estilizadas. Lâmina 15. Página com duas imagens sobre um fundo verde, com elementos gráficos orgânicos em tons de laranja, verde escuro e branco. A primeira imagem fica na parte superior. É horizontal, colorida e mostra uma criança em plano médio, de costas e levemente de perfil, fotografando o interior de um espaço escolar amplo. Ela segura um telefone celular com as duas mãos, na altura do rosto, e usa camiseta clara. À frente dela há mesas grandes e bancos organizados em fileiras. Ao fundo, vê-se um salão com paredes em tons de vermelho e azul.
Em destaque na parede do fundo, está escrito, MF Orlando Silva desde 1979. No centro do espaço, uma pessoa aparece ao longe, em movimento. A segunda imagem fica na parte inferior. É horizontal, colorida e mostra um grupo de crianças reunidas em círculo, em ambiente interno de sala de aula. Em plano médio, uma educadora está agachada no centro, segurando um telefone celular e mostrando a tela para as crianças. As crianças, de diferentes alturas e idades, observam atentamente a tela, algumas sorrindo. Elas usam roupas casuais e camisetas da escola. Ao fundo, há carteiras escolares organizadas. Lâmina 16. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo em tom pêssego. Há elementos gráficos orgânicos em verde e laranja, com formas curvas que lembram folhas e pinceladas, distribuídos na lateral esquerda e na parte inferior da página. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra uma sala de aula com várias crianças sentadas em cadeiras, organizadas em fileiras, voltadas para a mesma direção. As crianças usam uniformes escolares em tons de branco, azul e amarelo. No primeiro plano, à direita, uma criança está sentada segurando um estojo azul com as duas mãos, olhando para baixo, com expressão concentrada. À esquerda, outra criança também está sentada, olhando para as próprias mãos. Ao centro, mais crianças aparecem sentadas em cadeiras, algumas conversando ou interagindo entre si. O ambiente é interno, bem iluminado, com paredes em tom amarelo claro e piso cinza. Ao fundo da sala, há armários altos em tom cinza, mesas com cadeiras verdes, papéis e materiais escolares organizados. Na parede, aparecem cartazes coloridos e um relógio acima dos armários. À direita, há janelas altas com grades, por onde entra luz natural. Na parte inferior esquerda da página, sobre um elemento gráfico laranja, aparece um texto em letras escuras que diz: mais pés de frutas para alimentar as pessoas. Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Arthur Ferreira. Lâmina 17. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo verde oliva. Há elementos gráficos orgânicos em tons de laranja e verde, com formas curvas que lembram folhas e pinceladas, distribuídos no topo da página. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra uma criança em uma biblioteca escolar. Ela está de costas para a câmera, em pé, com os braços estendidos para cima, alcançando livros em uma estante branca alta. A criança usa camiseta clara e calça rosa com estampa discreta. O cabelo é longo e preso parcialmente, com uma trança visível. As estantes ocupam quase toda a lateral da imagem e estão cheias de livros infantis coloridos, organizados em pé e empilhados, com capas visíveis em diversos tons. Algumas etiquetas aparecem na parte superior das prateleiras, indicando categorias ou organização do acervo. O ambiente é interno, com iluminação artificial uniforme. O teto é claro e a sensação é de um espaço organizado e acolhedor, dedicado à leitura e ao aprendizado. Na parte superior direita da página, sobre um elemento gráfico laranja, aparece um texto em preto que diz: Me inspirando em livros. Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Maria Clara Apolinário. Lâmina 18. Página com uma imagem principal e um bloco de texto, sobre fundo verde azulado escuro. Há elementos gráficos orgânicos em tons de verde e pequenos detalhes em laranja, com formas curvas que lembram folhas e pinceladas, posicionados na parte inferior da página. A imagem ocupa a maior parte da página. É vertical, colorida e mostra o chão de um espaço escolar externo, possivelmente um pátio ou corredor. O piso é pintado de azul e apresenta marcas de uso e desgaste. No centro da imagem, há uma amarelinha pintada no chão, formada por quadrados coloridos em tons de rosa, amarelo, verde e lilás. Dentro de cada quadrado há números em preto, organizados em sequência crescente, indo do número 1 até o número 10. O desenho se estende em perspectiva, acompanhando o comprimento do espaço. À direita da imagem, aparece parte de uma parede azul clara, com sinais de desgaste e manchas. Ao fundo, há um trecho de parede com azulejos coloridos, em tons variados, formando uma faixa decorativa. A iluminação é natural, com áreas de luz e sombra projetadas sobre o chão, indicando um ambiente ao ar livre.
Na parte inferior esquerda da página, sobre um elemento gráfico verde, aparece um texto em branco que diz: brincar é essencial para a criança. Logo abaixo, entre parênteses, está o nome Lucas Eduardo Pereira. Lâmina 19. Página com duas imagens e elementos gráficos decorativos, sobre fundo verde oliva. Há formas orgânicas em tons de laranja e verde, com aparência de folhas e pinceladas, distribuídas no topo e na base da página. Na parte superior, há uma imagem horizontal, colorida, que mostra um grupo de crianças sentadas em carteiras dentro de uma sala de aula. Elas estão voltadas para a câmera e seguram, com as duas mãos, um mesmo material impresso, com capa ilustrada em tons de verde e laranja. As crianças usam roupas casuais e uniformes escolares. Algumas sorriem, outras mantêm expressão tranquila e atenta. As carteiras são verdes e brancas e sobre elas há estojos, cadernos e livros. Ao fundo da sala, aparecem cartazes educativos coloridos fixados nas paredes, além de armários e outros materiais escolares. A iluminação é interna e uniforme. Na parte inferior da página, há uma segunda imagem horizontal, também colorida, mostrando outro grupo de crianças sentadas em carteiras semelhantes. Elas igualmente seguram o mesmo material impresso, exibindo-o para a câmera. As crianças sorriem e parecem orgulhosas do que estão mostrando. Sobre as mesas, há garrafas de água, estojos e cadernos. O ambiente é o mesmo espaço escolar, com paredes claras, janelas altas com grades e entrada de luz natural. Lâmina 20. Página com uma imagem principal e um bloco de texto explicativo, sobre fundo em tom de laranja claro. Há elementos gráficos orgânicos em verde e laranja, com formas curvas que lembram folhas e pinceladas, posicionados na parte superior da página. A imagem ocupa a parte superior. É horizontal, colorida e mostra um grupo de crianças em um ambiente externo, cercado por vegetação verde. Elas estão próximas umas das outras, com os braços levantados e as mãos abertas em direção à câmera. As mãos estão sujas de terra, evidenciando uma atividade prática. As crianças usam camisetas claras e coloridas e demonstram expressões de alegria, empolgação e energia. Ao fundo da imagem, aparecem árvores e folhagens, indicando um espaço ao ar livre. A iluminação é natural, com luz suave, reforçando a sensação de movimento, brincadeira e contato com a natureza. Abaixo da imagem, ocupa a maior parte da página um bloco de texto. O título aparece em letras verdes e diz: sobre o projeto. Logo abaixo, em texto corrido na cor verde escura, está escrito: o projeto Semeando Arte convidou estudantes a se tornarem protagonistas de exposições fotográficas, revelando seus olhares únicos sobre temas como saúde, sustentabilidade e educação. A iniciativa ofereceu oficinas de fotografia, incentivo à leitura e contação de histórias, promovendo a inclusão e a valorização da produção cultural comunitária. Com foco em pessoas com pouco ou nenhum acesso a bens culturais, o projeto auxiliou na manifestação artística, fortalecendo a autoestima dos participantes e ampliando o diálogo com a sociedade por meio da arte. Esta exposição foi desenvolvida com fomento PROAC e CMS, produção Simone Araújo e realização São Paulo Cult, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos.